Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Aqueles que encontraram, digam amém. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Vamos mais uma vez lermos todos juntos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Amém. Os irmãos podeis sentar e que Deus ministre essa palavra em nosso coração. Bem amados, a ressurreição é o tema principal, primordial e fundamental do cristianismo. De modo que se não houvesse a ressurreição, em vão seria a nossa fé, inútil seria a nossa esperança, a nossa pregação não passaria de ilusão, o nosso testemunho não passaria de fantasia. Nossa fé, porque cremos não no Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas no Cristo que esteve morto, mas agora está vivo. Cremos não simplesmente que ele ressurgiu dos mortos, cremos que de fato ele está vivo à destra de Deus. E temos razões para acreditar, temos motivos para acreditarmos com toda a veemência, com toda a convicção do nosso coração. Certa feita, no curso de filosofia, na nossa graduação, um colega, que se diz cristão, ele se aproximou de mim e perguntou: olha, pastor, ele sabia que eu era pastor, e disse: eu acredito no Cristo histórico. Não há como duvidar. As histórias confirmam a sua vida, a sua existência, o seu impacto, o seu legado. Mas eu não consigo conceber e assimilar essa ideia de que ele ressurgiu dentre os mortos. Que ele ressurgiu dentre os mortos. Eu até consigo entender essa dúvida, esse drama em que ele sofria. E eu disse para ele: olha, mas eu acredito. E eu tenho razão e motivo para acreditar. Agora eu pergunto a você: você tem razão e algum motivo para não acreditar? Me dê uma prova dessa sua convicção. E ele disse: não, simplesmente eu não acredito e não sei, mas eu não acredito. E eu disse bem assim: olha, eu tenho um motivo para acreditar. E o motivo pelo qual me faz acreditar, sem titubear, sem pestanejar, é o túmulo vazio. O túmulo está vazio. Meus queridos, isso significa que nunca construímos um mausoléu em torno de um corpo putreficado. Isso significa que o nosso Cristo vive, ele venceu os grilhões da morte. A morte não deteu, nem os nossos pecados o detiveram. Ele ressurgiu dentre os mortos e vivo está. O túmulo vazio, de fato, é a maior prova da ressurreição. E ao conversar com esse colega, que começou a perguntar mais sobre isso e demonstrava muito mais do que um sentimento crítico, uma curiosidade, me explique melhor. Eu disse: olha, é simples, você pode pesquisar sobre a vida de todos os líderes religiosos, políticos, de todos os grandes homens que já existiram, e você vai se deparar com um corpo, você vai se deparar com um defunto. Maomé morreu, Buda morreu, Confúcio morreu, Allan Kardec morreu, Cristo também morreu, mas ele não ficou pendurado na cruz e ele não ficou detido no sepulcro, ele ressurgiu dentre os mortos. Houve casos sim de ressurreição, mas essas pessoas que ressuscitaram, em seguida voltaram a morrer. Mas o fantástico do cristianismo é isso, que ele não somente ressuscitou, como também ele vive e reina pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Diga amém. É esse Cristo vivo que faz toda a diferença.
E eu disse, agora você pode ter um motivo, um respaldo para duvidar. Feche o túmulo. Feche o túmulo. O interessante, meus irmãos, do túmulo vazio, o mais extraordinário é que o governo romano colocou uma escolta, uma legião de soldados, de 40 a 60 soldados, vigiando dia e noite, proibindo todo tipo de acesso. E na rocha do túmulo, havia um sinete, um símbolo do Império Romano, que declarava que aquele túmulo não poderia ser violado. A inviolabilidade daquele culto era testificada diante de todos. Se alguém se aproximasse, cometeria crime. Se alguém violasse, era condenado à morte. Mas o mais interessante, que eu não sei se vocês já perceberam sobre isso, não é o fato de ter colocado uma escolta de legião de soldados romanos para vigiar o túmulo. É não terem convocado uma legião para pesquisar onde o corpo se encontrava. Sabe por quê? Nem judeus, nem romanos tinham dúvida da ressurreição. E os evangelhos nos apresentam que eles criam uma farsa. Vamos dizer que o corpo foi roubado. Mas se o corpo foi roubado, porque os soldados que vigiavam não foram penalizados, não foram sentenciados, seria um crime de negligência no exercício da sua função, evidentemente seriam mortos. A grande questão é que nem os judeus, nem os romanos se preocuparam em procurar o corpo, porque eles bem sabiam que não iam achar, que a verdade era que Cristo tinha ressurgido dentre os mortos. O túmulo vazio é essa convicção que nós cristãos temos. E é onde baseia-se toda a nossa fé. Porque se Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte que tragou todos os homens. E mais do que isso, Ele nos deu a plena convicção da vida eterna que vai além desse mundo, que vai além dessa terra, que nele um dia todos nós também ressurgiremos num corpo revestido de glória, onde o que é mortal se revestirá da imortalidade em Cristo Jesus. Amém? Um dia nós também ressurgiremos dos mortos, ao soar da trombeta, ressurgiremos dos mortos, teremos o nosso corpo glorificado e seremos arrebatados. Eu acho que essa parte que as mulheres mais gostam da história do corpo glorificado. Não é? Não vai precisar maquiagem, não vai ter problema com estria, com celulite, não vai ter problema com nada, não vai precisar fazer plástica, não vai precisar fazer cirurgia. Olha, eu não vejo essa hora. Pô, larga esse troço aqui que eu carrego há mais de 15 anos. Eu não vejo esse momento de termos um corpo glorificado. E esse corpo glorificado é um corpo físico, onde as pessoas tocavam, onde as pessoas não simplesmente viam, porque Jesus não foi um espírito perambulante, não foi um fantasma vagando no tempo, no espaço, não é uma espécie de espectro. Jesus, de fato, ressurgiu dentre os mortos, caminhou 40 dias entre o seu povo, onde as pessoas não somente via, não somente o ouvia, mas também tocavam, sentia. E é interessante que uma das maiores declarações de fé é extraída de um dos homens que se tornaram na história conhecido como ateu, ou como cético, que foi o nosso pobre Tomé. Né? Até hoje diz bem assim a fé, a dúvida de Tomé, a incredulidade de Tomé. Tomé era um crítico. E se você parar para pensar comigo, a crítica dele tinha um certo sentido. Jesus tinha dito que muitos viriam em seu nome, enganaria muitos. E Tomé, quando ouve o relato da ressurreição, ele demonstra uma prudência que não deixa de ser uma dúvida, não deixa de ser uma falta de fé. Mas é interessante como Jesus pega o mais incrédulo dos apóstolos e extrai dele a maior confissão de fé já existente. Porque em João 20, 28, quando Jesus se manifesta a Tomé e diz: Tomé, toca com tuas próprias mãos, confere, testifica por ti mesmo.
A Bíblia nos diz que Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Um judeu se curvar diante de um homem, chamar esse homem de Senhor e de Deus, e os termos nos originais, nos vernáculos antigos, ali apresentado, segundo a semântica da palavra, Senhor é Kyrios, a palavra atribuída a Deus, e Theos é Deus, o Criador. Então ele diz ali, Senhor, de fato, chamando Jesus do Senhor do universo, e chamando Jesus de Deus, Criador de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, que Ele é capaz de extrair fé em meio à dúvida, que Ele é capaz de extrair convicções em meio às nossas oscilações e inconstância. Esse é o Cristo ressurreto dentre os mortos, que não nos deixa dúvida. De fato, Ele ressurgiu e Ele vive. Mas a grande questão aqui nesse texto é: se Cristo não ressuscitar em vão, é a nossa pregação em vão, é a nossa fé. E o túmulo vazio é a grande convicção que nós temos sobre a ressurreição. Mas eu gostaria de compartilhar juntamente com a igreja como nós podemos acreditar uma fé racional, que não depende da lógica, que não depende da razão, mas ao mesmo tempo não é baseada em crendices, não é supersticiosa. Encontrarmos uma coerência, uma coesão, para sustentar a nossa fé, sem temermos a mal algum. Então a pergunta é: como nós podemos acreditar nesse túmulo vazio? Eu gostaria de compartilhar juntamente com a igreja algumas verdades para serem observadas e, sobretudo, preservadas. A primeira dela é o cumprimento das profecias. Meus amados, a morte de Cristo não foi um acidente e a ressurreição não foi uma surpresa. É verdade que muitos trataram a morte como um acidente, uma tragédia, como uma desgraça, como algo que fugiu dos controles, dos planos e dos propósitos de Deus. Como se fosse algo simplesmente ocorrido devido aos poderes romanos, aos poderes judaicos, quando na realidade a morte é a mais prova do seu imenso amor por nós. E a ressurreição a prova do seu poder em nós. Amém? De modo que a ressurreição também não foi uma surpresa. Estava tudo planejado, estava tudo projetado. E a Bíblia nos mostra que há mais de 20 profecias no Antigo Testamento, demonstrando justamente como o Messias morreria. E mais do que isso, Jesus disse 9 vezes para os seus discípulos que era necessário que ele morresse. Então, não estamos diante de um acidente trágico na história, mas de um desígnio estabelecido pelo próprio Deus. E as profecias se cumpriram, atendendo a um desígnio, não aleatoriamente, ocasionalmente, não. E esse, querido, é uma verdade, é um argumento que nós devemos prezar. As profecias se cumpriram. Ou seja, o Deus que escreve a história sabe exatamente tudo o que está acontecendo, ou melhor, determina que tudo aconteça conforme o seu querer. E assim foi, e não poderia ser diferente. Ele é o Cordeiro de Deus. Isso é tão fantástico, irmãos, porque Jesus morre numa Páscoa, na sexta-feira, às 15 horas da tarde. E justamente na Páscoa, onde todos os prosélitos são judeus, gentios convertidos à fé judaica, espalhado em todo lugar do mundo, eles vinham de tudo que era lugar. E às 3 horas da tarde era sacrificado no templo o cordeiro, fazendo menção à libertação que o povo teve no Egito, onde o sangue do cordeiro ficou sobre os umbrais da porta e o espírito da morte não poderia ali adentrar. Então, o pessoal vinha de fora, de longe, de distante, para verem um cordeiro sendo sacrificado, que representava justamente a remissão dos pecados pela raça, pelo povo de Deus. E o interessante é que o autor ao Hebreus entende isso, e ele diz: o Cordeiro de Deus foi sacrificado não dentro do templo, mas fora do templo. Nos momentos certos, segundo os ritos judaicos, o Cordeiro está do lado de fora,
sendo crucificado, sendo morto pelos nossos pecados, morrendo a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que não posso salvar a mim mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Nós dependemos de um sacrifício. E esse sacrifício tinha que ser de uma pessoa perfeita, pura, limpa, sem mácula. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, aquele que morreu em nosso lugar para nos dar a garantia da vida eterna. Amém? Quantos podem glorificar a Deus nessa certeza? Então, irmãos, profecias se cumpriram. Então nós cremos que tudo ali se tratava de um plano perfeito, o plano ideal de Deus. Mas outro argumento para acreditarmos no túmulo vazio é o testemunho de vidas. Testemunho de vidas. Testemunho de pessoas como Tomé, que não quis acreditar, mas teve que acreditar diante das evidências, diante dos fatos. Não tinha como mais contestar. Não somente Tomé, como o próprio Pedro, que tinha fugido dos planos de Deus, que se encontrava distante dos sonhos de Deus, completamente sem esperança. E esse testemunho de vidas é interessante porque mostra o relato de das Marias, mostra o relato dos apóstolos, mostra o relato dos discípulos na estrada de Emaús, mostra o relato de 500 pessoas que viram Jesus sendo elevado aos céus, sem auxílio de tecnologia, sem auxílio de carruagem, sem auxílio de fenômenos naturais. Não foi um redemoinho que o levou aos céus, mas foi o próprio Deus que o levou aos céus. Ele se acendeu perante 500 pessoas. Esses testemunhos de vida falam alto demais, irmãos. Porque eles não simplesmente viram Jesus ressurreto, mas como eles dedicaram a sua vida a essa verdade. É como dizia C.S. Lewis, um crítico, um estudioso, um acadêmico. Ele disse bem assim, de três, uma verdade. Ou Jesus era lunático, ou Jesus era verdadeiro, ou Jesus era mentiroso. Escolha, lunático, verdadeiro ou mentiroso. Mas vamos ouvir o relato do próprio Jesus em João 10:30, que ele diz, eu e o Pai somos um. Então, se ele mesmo declara ser Deus, você chega a essa conclusão, ou ele é louco, ou ele é mentiroso. Mas se ele é verdadeiro, nós temos a acreditar no que ele disse. E o interessante é que as demais religiões não chamam Jesus de mentiroso, nem de lunático. Pelo contrário, ele é admirado entre os muçulmanos, ele é admirado entre os budistas, ele é admirado entre os espíritas. Apenas não veem a sua deidade nele. Mas a grande questão é que o testemunho de Jesus agora é o que importa. E Jesus não nos deu opção, não nos deixou em dúvida. Ele disse, eu e o Pai somos um. E C.S. Lewis vai um pouco além e diz, ninguém é capaz de morrer por uma mentira. Se Jesus era um impostor, como dizem por aí, se Jesus é uma farsa, um revolucionário, como dizem por aí, se Jesus nunca morreu na cruz, mas como diz o Código da Vinci, ele fugiu com Maria Madalena, teve filhos e tudo mais, eu vou fazer um apelo à sua razão. Venhamos e convenhamos, nós não sabemos. Nós não estávamos lá. Não somos testemunhas oculares. Não vimos. Nem auriculares. Também não vimos. Mas podemos recorrer àqueles que estavam lá. Que viram, que ouviram, que com ele estiveram e que com ele andaram. E sabe o que esses homens fizeram por causa dessa verdade? Abdicaram de todos os seus sonhos, prazeres, conforto. Eles simplesmente morreram. Entregaram a sua própria vida em nome dessa verdade. E a morte não foram morte natural. Não foram também mortes simples, mas mortes horrendas e terríveis. Enquanto um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi decapitado. Enquanto um foi colocado em caldeirão, com óleo fervendo, o outro recebeu uma flecha travando o seu coração.
morreram das formas mais terríveis, foram apedrejados, perseguidos, colocados no Coliseu como alimento de animais, mas mesmo assim eles não negaram a sua fé, não negaram ao Cristo vivo. Um dia eu estive falando isso no seminário, onde eu estudei em Recife, na ausência de um professor, nós alunos internos era convidados para substituir, e eu citei esse pensamento. Só que havia um crítico lá, né, e eu até agradeço a Deus por ele, que ele disse: irmão, eu estou entendendo, seminarista, eu estou entendendo. Ninguém morre por uma mentira, é verdade, eu concordo. Mas me explique uma coisa, por que os muçulmanos estão morrendo? Essa é a hora que você diz: Senhor, me socorre. Senhor, me acode. Vem para cá, Jesus, me explica isso. Aí uma técnica de professor, sabe qual é? O que é que vocês acham? Enquanto o pessoal está pensando, você está reformulando suas ideias. E ali eu, Jeová, me ajuda. E de repente Deus, como um insight, trouxe luz à minha limitação. E eu disse: é verdade, os muçulmanos estão morrendo. E de fato eles morrem por uma mentira. Agora eles morrem pensando que essa mentira é verdade. Mas há uma diferença, eu não sei se você percebeu, entre a morte de um muçulmano e a morte de um cristão. O muçulmano, quando morre, ele é suicida e homicida. O cristão, quando morre, ele não é suicida nem homicida. Ele é um mártir. Mártir da verdade. Ele se entrega àquela causa. Porque entre escolher a verdade e a sua vida, ele fica com a verdade. Ele não quer morrer. E ele não quer matar. Mas ele tem uma escolha a fazer. E sabe qual é a sua escolha? Nós não podemos negar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. De fato, Deus estava com Cristo. E o ressuscitou dentre os mortos. E Ele vive, Ele vive, Ele vive para todo sempre. Levante suas mãos e adore a Ele com seus aplausos. Ele vive. Glória a Deus. Testemunhos de vidas que presenciaram. Aí eu faço esse apelo à vossa razão, convidando esses relatos que não ocorreram simplesmente nas páginas da Bíblia, mas ocorreram durante toda a história, como ainda hoje ocorre, queridos. 150 mil cristãos todos os anos morrem por causa dessa verdade. Eu falei 150 mil cristãos espalhados no mundo todo morrem. Vítima de intolerância, vítima de perseguição. Morrem, mas não negam a sua fé, não negam ao Cristo ressurreto. E essa é uma das razões para acreditarmos no túmulo vazio, sim. Mas há outra também, a transformação de histórias. Isso é lindo, porque esse impacto, ele é tão atuante e tão presente como fora antigamente. Jesus ainda continua transformando história. Jesus ainda continua. Quantas histórias foram transformadas com Jesus aqui? Aleluia. Ele transformou a minha história. Ele transformou a sua história. E é interessante como você vê Jesus transformando homens mentirosos em homens honestos. Homens corruptos em homens decentes. Homens promíscuos em homens adoradores. Como Jesus vai transformando história, como pega uma mulher atribulada por espírito maligno e faz dela a primeira missionária da ressurreição, como foi o caso de Maria Madalena. E tantos outros casos, como Saulo de Tarso, um assassino, cúmplice da morte de Estevão, e transforma ele em Paulo, um dos maiores propagadores do Evangelho. Histórias estão sendo transformadas. Sociólogos e antropólogos foram estudar o cristianismo e chegaram à seguinte conclusão: trata-se do reduto moral da sociedade. O único lugar em que vidas de fato são transformadas, histórias são mudadas. Você sabia disso?
Esses pesquisadores, antropólogos e sociólogos chegaram a essa conclusão, que a única causa em que os grandes poderosos dos tráficos, né, os grandes gangsters do tráfico, não permitem que a pessoa morra ao abandonar o tráfico é quando ela se converte. Quando ela se converte ao cristianismo. Eles deixam para lá. Mas se for por qualquer outro motivo, se a pessoa abandonar o tráfico e simplesmente seguir carreira, seja qual for, militar, seja universitária, seja for ser jogador de futebol, ela morre. No dia seguinte ela morre. E isso no Brasil nós acompanhamos de perto. Mas os antropólogos e sociólogos perceberam que quando a pessoa se converte, eles deixam em paz. Eles deixam ela seguir o seu caminho. E eles percebem que de fato a conversão, ela traz uma transformação de vida, ela traz uma transformação de história. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, mudou a tua história, mudou a tua vida e ainda continua operando da mesma forma. Só Jesus, não é terapia, não é análise, isso não é feito no divã, isso não é por meio de sessões, isso é a graça e o poder de Jesus Cristo operando em nossas vidas. Em nossas vidas isso não é regressão, isso é o efeito da ressurreição de Cristo Jesus. É extraordinário olhar no dia a dia e ver pessoas que foram transformadas. Diante de uma sociedade que diz que pau que nasce torto nunca se direita. Mas Jesus é o carpinteiro que dá jeito aonde não tem jeito. Jesus é esse que ajeita aqueles a quem os outros dizem que não tem jeito. Eu creio no túmulo vazio por causa dessas evidências. Cumprimento das profecias, os testemunhos da vida que com ele andou, a transformação da história. Agora, quarto lugar, preste bem atenção aqui. Mais do que tudo isso, ainda que a Bíblia fosse rasgada, queimada, e não tivéssemos acesso a essas informações, eu creio, por uma razão maior do que todas essas, e percebo que essa razão não é externa, é interna. Eu creio, não porque homens falam, não porque homens testificam e confirmam. Eu creio, porque no mais íntimo do meu ser, no mais profundo do meu coração, eu ouço a voz do Espírito que testifica o meu espírito, que dele nós somos filhos. E se ele testifica essa filiação, de que você não é bastardo, de que você não é órfão, mas que você tem um pai, ele testifica de todas as verdades espirituais. Assim como Jesus olha para os seus discípulos e diz: o Espírito vos ensinará todas as coisas. E esse aprendizado não advém de livros, não advém de relatos, mas é da comunhão íntima com o Espírito Santo. Sabe, querido, não me interprete como um presunçoso, não veja arrogância, mas deixa eu ser sincero, eu não me sinto em nada inferior às demais gerações que já passaram. Pelo contrário, eu me sinto prestigiado e tenho um privilégio de fazer parte dessa geração. Sabe por quê? Vou te explicar. Quando Jesus estava vivo, andando com seus discípulos, melhor, quando estava no seu ministério terreno, Jesus olha para os seus discípulos e diz: muitos reis, juízes, patriarcas, sacerdotes e profetas quiseram ver e ouvir o que vocês ouvem ver, mas a eles não foram concedido essa dádiva, mas a vocês sim. Eles colocam um apóstolo, a classe de apóstolo, acima de reis, sacerdotes, profetas, juízes e patriarcas. E eu acho que naquele momento os apóstolos devem pensar consigo mesmo: olha só, nós somos maiores do que os profetas. E de fato, os profetas chegaram a prever isso, e eles chegaram a viver. É extraordinário. No entanto, queridos, há um momento que Jesus olha para Tomé e disse: Tomé, você precisou ver para crer.
No entanto, te digo que bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas acreditarão. Ele fala de você, ele fala de mim, ele fala de nós, da nossa geração, porque os apóstolos tiveram tudo para acreditar, mas duvidaram. Nós temos tudo para duvidar, mas acreditamos. E sabe por que acreditamos? Porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. Parece ser loucura, parece ser até uma alucinação, uma paranoia. Alguém pode imaginar dessa forma. Mas a verdade é, meus irmãos, que o Espírito confirma ao nosso coração sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E se você quiser entender melhor, no Antigo Testamento, antes do nascimento, os apóstolos, reis, sacerdotes, patriarcas e juízes foram abençoados ao receberem a presença de Deus sobre a sua vida. Os apóstolos foram abençoados ao conviverem com a presença de Deus sobre a sua vida. Agora você, eu, nós somos muito e muito mais abençoados, porque não simplesmente recebemos a presença de Deus, não simplesmente convivemos com a presença de Deus, mas somos morada, somos tabernáculo, somos templo, somos casa de Deus. Há um dado momento que Jesus diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não descerá. E o Espírito precisa descer para habitar em vós, e em vós fazer morada. É essa convicção que nós temos, que nos impulsiona, que nos mobiliza, que nos move no dia a dia, que nenhuma evidência poderá ir de encontro com essa certeza que nutrimos em nosso coração. Ele ressuscitou. Ele vive. E por essa razão, torno a dizer, nenhum mausoléu foi construído em torno de um corpo putrefacado. Ainda hoje, nenhum culto foi feito diante do túmulo vazio em homenagem a uma morte. Não foi feito a missa de 7º dia para Jesus, nunca foi feita nenhuma missa de nenhum dia para Jesus, porque a certeza que temos é que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É verdade que alguns homens ao longo da história tentaram contrariar esse fato histórico. E aí criaram alguns argumentos, como o argumento do corpo roubado, como o argumento do túmulo errado, como o argumento de um desmaio. Mas venhamos e convenhamos, todos esses argumentos seriam até cômicos se não fosse ridículo. O desmaio de Jesus, que Jesus não morreu, simplesmente desmaiou. E depois, então, no 3º dia, ele simplesmente se solta daquelas faixas onde os estudiosos dizem que era 50 quilos, que enfaixaram eles, o peso daquelas faixas. Consegue remover uma rocha de 2 toneladas, onde era necessário 10 homens para remover aquela rocha que estava na frente do túmulo. E simplesmente desaparece, ninguém mais o encontra, nem vestígio dos seus sinais. Seria muito cômico se não fosse ridículo. Então, o túmulo errado, um túmulo conhecido, que era o túmulo de José de Arimateia, um túmulo onde o Império Romano sabia porque colocou o seu selo e a escolta de soldados lá. Então o túmulo foi errado, as mulheres foram no túmulo errado e tiraram suas conclusões. Jesus ressurgiu dentre os mortos. Seria cômico se não fosse ridículo. A outra interpretação é que os discípulos, pescadores, homens simples, maioria pobre, simplesmente roubaram, enfrentaram uma escolta e roubaram. E alegaram que os soldados estavam dormindo acordado. Se dormindo, como soube que foram os discípulos que roubaram? Se acordaram, por que deixaram? E como remover uma pedra tão grande sem fazer o mínimo de barulho? Vocês estão de brincadeira, venhamos ou convenhamos. Seria cômico se não fosse ridículo. A verdade é que eles colocaram uma escolta
para impedir qualquer violação ao túmulo, mas nunca convocaram uma escolta para buscar o corpo, porque eles tinham plena convicção que Cristo ressurgiu dentre os mortos. A ressurreição é um fato histórico, analisado por meio dos parâmetros legais da história, não tem como ser contestado, não há sofisma, não há falácias, não há argumentos que possam deter ou destruir esse fato. Cristo realmente ressurgiu dentre os mortos, mas não simplesmente ressuscitou dentre os mortos, porque a ressurreição é uma verdade no tempo e no espaço. Ao olhar para o passado, eu vejo que Ele ressuscitou. Mas ao olhar para o presente, eu me deparo com a realidade. E a realidade é: Ele vive. Ele vive. Ele vive. E esses encontros têm ocorrido com mais sequência do que você possa imaginar. Ele vive. Muitas pessoas têm tido encontro com Cristo ressurreto, nas regiões mais distantes e inóspitas possíveis. Esses dias compartilhei na minha fanpage um relato de uma muçulmana, uma menina muçulmana que nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve nenhum contato com algo ou alguém que falasse sobre Jesus. De repente, ela se converte a partir de um encontro em sonhos que teve com o próprio Jesus. Ela vai de encontro com a tradição, com o costume, com a cultura e simplesmente se entrega a Jesus. Esses encontros têm sido tão constantes em nosso tempo, em nossos dias. Pessoas que têm tido um encontro com Cristo, não com Cristo pendurado no madeiro. De fato, Ele foi crucificado, mas Ele ressurgiu dentre os mortos e vive, está para todo sempre. E esse Cristo vivo, Ele gera vida. Esse Cristo, Ele que ressurgiu dentre os mortos, Ele está aqui para fazer ressurgir em você uma viva esperança, uma fé real, uma fé verdadeira. Assim como Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, Deus pode ressuscitar aquilo que morreu no seu coração. A vontade de servir a Deus fielmente, a vontade de andar nos caminhos do Senhor, mas de repente os desejos, atrações e seduções dessa vida passageira têm te roubado a visão da glória eterna vindoura. Mas hoje Ele se encontra nesse lugar, meu irmão. E Ele vai fazer ressuscitar o chamado que um dia desapareceu, sumiu, se apagou, ou então morreu. Ele há de fazer ressurgir novamente. E viveremos nessa certeza que Cristo vive. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. O país pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Eu posso crer no amanhã. Sua empresa pode declarar falência, mas o céu não declara falência. Eu posso crer no amanhã. Se Cristo vive, temor não há. É para o túmulo vazio que nós devemos olhar. E diante dessa verdade e realidade, fazer ressurgir em nós a natureza de Deus e vivermos sobre a certeza que um dia, ao ressoar da última trombeta, nós também seremos ressuscitados em glória para a vida eterna. Amém? Seu corpo não será alimento de vermes, meu irmão. Você será ressuscitado para glória eterna. Você não vai ficar na terra, debaixo da terra para todo sempre. Você vai ser ressuscitado para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a se colocar em pé, o ministério de louvor.
Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, inútil é a nossa esperança. Mas Ele ressuscitou, e a nossa fé não é vã, a nossa esperança, ela não é inútil. Que você possa nesse momento tão especial fazer renovar em você a graça, a unção de Deus sobre a tua vida. Eu não sei para onde você está olhando, meus irmãos. Não sei para onde você olha. Mas eu quero te convidar para olhar para o túmulo vazio. Para o túmulo vazio. E saber que aquela pedra foi removida pelos anjos, não para que ele pudesse sair, mas para que eu e você pudesse entrar e se deparar com a maior verdade de todos os tempos, a maior notícia da história. Ele vive. E se Ele vive, eu também viverei. Se Ele venceu a morte, com o seu poder eu também vencerei. Os grilhões da morte não vai mais poder te deter, porque o Cristo vivo habita em nós. E assim disse os anjos a Maria, que na madrugada do domingo, com as imagens impregnadas em sua mente do horror da crucificação, ela ainda se encontrava em luto, diante da dor, da perda, da separação. Os anjos anunciaram a ela: porque procura entre os mortos aquele que vive. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. E essa palavra, meu irmão, o Senhor vem hoje a te dizer: porque procura entre os mortos aquele que vive. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele vive. Pare de procurá-lo nos lugares errados. Pare de perder seu tempo procurando em lugares errados. Saiba que Ele vive. Ele vive. Ele vive. Oh! A morte não deteu meu Jesus. A sentença de morte não conseguiu deter. A rocha não conseguiu deter. Ele vive. Ele vive. Eleve suas mãos para os céus nessa hora e declare isso. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Oh! Ele vive. E se Ele vive, eu também viverei. Se Ele vive, eu viverei. Se Ele vive, eu viverei. Oh, aleluia! Sabe, querido, Ele vive. E nós podemos senti-lo. Ele vive e nós podemos senti-lo. A sua presença é real. A sua presença é real. E Ele deseja um encontro hoje contigo. Você que vive em busca de provas, ei, psiu. Esqueça as provas e prove por si mesmo. Prove por si mesmo. Prove por si mesmo.
Deus removeu a rocha do túmulo para que você pudesse entrar, mas você precisa remover a rocha do seu coração para que Ele possa entrar em sua vida, para que você venha ter um encontro com Cristo ressurreto dentre os mortos. Você pode ir em Jerusalém milhares e milhares de vezes, ver a rocha removida, o túmulo vazio, mas você não abriu o seu coração e permitir provar de sua presença, permitir provar dessa verdade, nenhuma prova será suficientemente capaz de te convencer. Você pode entrar no túmulo vazio e encontrar o que foi escrito na língua universal, em próprio inglês, está lá no túmulo vazio. Você vai entrar, você vai se deparar com a frase: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, Ele vive, Ele vive. Oh, Ele vive, Ele vive. Oh Deus. Oh, aleluia. Mas é preciso abrir o coração. Abre o seu coração nessa hora. E deixa Ele ressurgir também na tua vida, na tua história. Aleluia. Oh, glória. Essa é a ceia em celebração à ressurreição. Dessa certeza que nós temos que Ele ressurgiu dentre os mortos e que um dia Ele também nos fará ressurgir com Ele em glória. Você sabe por que nós cristãos não acreditamos em reencarnação? Não acreditamos que é preciso reencarnar várias e várias vezes para alcançar um estado de plena perfeição e assim ser isento da culpa e receber a dádiva da salvação? Nós não acreditamos na reencarnação porque acreditamos na ressurreição. Não é através dos nossos esforços, dos nossos meios, das nossas obras, mas Cristo fará de uma só vez em nós aquilo que nós não podemos fazer. Um dia os céus vão se abrir, a glória de Deus descerá e a igreja subirá com todos os santos de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os lugares. Nesse dia o mar vai ter que devolver todos aqueles que um dia engoliu. A terra vai vomitar todos aqueles que um dia tragou. Todos nós ressurgiremos e revestido e transformado seremos para a ressurreição eterna em Cristo Jesus. E essa convicção é tão grande, meus irmãos. Essa plena convicção que nós temos é tão grande que ela nos faz crer no amanhã, ela nos faz confiar que Cristo breve virá e que estaremos com Ele para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.